tudo bem? Como vai? Muito bem-vindo ao meu canal, muito legal você estar aqui assistindo mais um vídeo que preparei com muito amor e carinho, oração e estudo da Bíblia. Sou Karina Vieira, sou coach de saúde e bem-estar, trabalho com mulheres para aumentar a autoestima delas, baseado em princípios bíblicos, tá? Então eu tenho um método próprio que eu criei, o método Ana, que é o autoestima nas alturas. E hoje eu vim para falar com vocês um assunto bem sério. Vocês acreditam que eu tenho uma síndrome que nomeei como síndrome de Sarai? Vamos ver se você também se identifica, se você tem essa síndrome, a síndrome de Sarai. Quem viu meu vídeo anterior, eu falei sobre Agar, né, a serva de Sarai, e como que foi ali a conversa dela com o anjo no deserto, quando ela engravidou de Abraão. E hoje eu vim falar de Sarai para vocês, porque estudando sobre Agar, eu também comecei a ter alguns insights ali, né, alguns pensamentos sobre Sarai. E falei, poxa vida, eu tenho a síndrome de Sarai. Vamos ver se mais alguém aqui se identifica. Então vamos lá. Como a gente sabe, Sarai, ela era estéril e Abraão e Sarai tiveram a promessa de que seriam pais de grandes nações, e Sarai via que não acontecia nada. O que ela fez? Abraão, toma minha serva e engravida ela. E vamos considerar como filho dela sendo o nosso herdeiro aí, né, e formar a nossa grande nação. Mas para iniciar, eu quero ler para vocês primeiro, em Provérbios, 2 versos, tá? Para fazer uma introdução aqui sobre o que eu quero falar e o que é a síndrome de Sarai. Vamos ver. A Bíblia, quem estiver com a Bíblia na mão, é Provérbios, capítulo 14, verso 12 e 29, tá? Os 2 versos. Então, eu vou ler para vocês. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Verso 29. O paciente é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura, torna-se desprovido de razão. Uau, né? Então, vamos lá, gente. Há caminhos que ao homem parece direito, mas leva à morte. A gente ouve muitos casos, né? De filhos que não ouvem conselho de pai e mãe, vai para uma festa, ou então dirige o carro embriagado e acaba sofrendo um acidente e morre. Histórias trágicas, né? Que levam ao caminho de morte. Mas tem também esses caminhos de morte que são os caminhos de morte que a gente acaricia e não percebe. E a gente acha que está com a razão. Quer um exemplo? Esse é um dos sintomas da síndrome de Sarai, tá? Deixa eu já adiantar aqui. O que é a síndrome de Sarai? A síndrome de Sarai é a pessoa que age no impulso, tá? Age ali precipitadamente. Pessoas que têm alguns tipos de perfis têm uma tendência maior a agir por impulso, tá? Nós temos 4 tipos de perfis comportamentais. As grandes empresas hoje já usam dessa ferramenta e nos nossos processos de coaching, né, com as minhas coaches eu uso porque é muito bacana você conhecer quais são suas características, o que você quer melhorar, o que você precisa, porque às vezes para mim, eu ser falante demais, tá bom, mas tem pessoas que, eu não quero ser tão falante, às vezes eu morro pela boca, então tá. Então vamos ver como que você pode pensar melhor antes de falar alguma coisa. Então, nós temos 4 tipos de perfis, tá? Nós temos o comunicador, executor, o analista e o planejador. Analista e planejador são os que falam menos. Comunicador e executor falam mais. Eu, Karina, aqui presente, comunicadora e executora. Então, quem é falante, né, comunicativo, às vezes é esse perfil. E na Bíblia nós temos personagens bíblicos, gente. Abrindo um parênteses aqui, eu até comecei a fazer alguns estudos mais aprofundados, né, para usar no método Ana. Pedro, ele era um comunicador nato e Paulo era um executor. Abraão, ele era um planejador e Moisés era um analista. E quem será que você está se identificando aí, né? Tem um teste que dá pra gente fazer. Quem tiver interesse, me chama aí que a gente faz para ver em qual que você se encaixa. Então, eu, Karina, aqui, mistura de Pedro com Paulo, tá? 2 P's. Bom, então aqui, há caminhos que parecem direitos. O impulso é quando você age sem pensar. Então, não é só você pegar o carro, teimar com alguém e bater o carro. Eu avisei. Não é só isso
que é esse aqui que tá falando, né, de há caminhos que parecem certo, mas leva para a morte. Questão com cuidado também com você, com o seu corpo. Por quê? Quando a gente começa a agir muito por impulso, a gente está ativando o nosso emocional, tá? Nós temos dois cérebros, né? Uma divisão, o racional e o emocional. O racional é quando a gente para pensar. Eu já falei aqui sobre o racional, né? Quando a gente está falando sobre Agar. Para quem não viu, eu li uma passagem bíblica onde Deus pede para que nós sejamos racionais, tá? A emoção, ela é importante sim, ninguém é racional 100% do dia. Quando a pessoa é muito racional, é autossabotagem, existe um sabotador para isso, o hiperracional. Mas também nós não podemos ser muito emotivos. Tudo é um equilíbrio, tá? E Deus pede isso, para que nós sejamos equilibrados. No processo de coach, eu consigo explicar isso melhor durante as sessões com as minhas coaches do Método Ana, tá? Bom, então Deus pede nosso racional. Quando a gente age por impulso, a gente come sem pensar. Então, vamos direto para fast foods industrializados. Às vezes a gente não planeja a rotina da semana com relação à alimentação. A gente come qualquer coisa que vê pela frente, come pão, come bolacha, come chocolate. A gente vai colocando para dentro do corpo lixo, tá? Quando você vai no aniversário, você leva lixo dentro do embrulho? Bom, é isso que se você come só porcariada, vamos ver a palavra certa, você está entregando um lixo para Deus, tá? Porque o seu corpo o que é? É o templo do Espírito Santo. O que você está colocando dentro do templo do Espírito Santo? Quando Jesus chegou no templo e estavam lá as pessoas vendendo dentro do templo, o que Jesus fez? Expulsou todo mundo de lá, porque a casa de Deus não é para ser usado para outros fins, né? É um meio de adoração a Deus. E se Deus pede um culto racional, ele pede o nosso racional, ele pede o nosso corpo livre, são, para a gente poder ter aquela espiritualidade, aquela ligação com ele, então ele pede para que a gente tenha hábitos de vida saudáveis. Então é alimentação, respiração controlada. Vocês acreditam que a respiração controlada ajuda até a aumentar a nossa imunidade? Eu vou gravar um vídeo falando sobre o ar, sobre a respiração. Acompanhe no meu canal. A respiração, alimentação, atividade física. Atividade física não tem nem discussão, porque ultimamente o que mais se fala é da atividade física. Então, o descanso, tudo isso, né? Até dá para abrir um parênteses aqui, os 8 remédios da natureza, que eu comecei a gravar também em paralelo com o tá na Bíblia. E então, quando Deus pede racional nosso, é isso também, tá? Então, há caminhos para o homem parecem certos, mas não são. Para Sarai, parecia certo Abraão engravidar Agar, ela vai ter o filho e tudo bem. Mas não foi bem assim, né? Ela se precipitou. Essa atitude precipitada dela que trouxe ali quase uma tragédia. No verso 29 aqui de Provérbios 14, fala que o paciente, ele é grande em entendimento. Então, a pessoa paciente, paciência é um fruto do Espírito, tá? Como nós adquirimos os frutos do Espírito? Através da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Ele, tá? Então, assim, o paciente, ele tem entendimento, tá? Ele entende, ele conhece. Então, quando a pessoa, ela conhece, ela tem um conhecimento sobre o que ela faz ali, ela se torna uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem ali o Espírito Santo com ela, então ela se torna paciente. E também, quando a gente tem o conhecimento, por exemplo, o açúcar, carboidrato faz mal para minha saúde, então eu não vou comer açúcar nem muita massa. O que vai acontecer com o meu cérebro? Ele vai conseguir funcionar melhor. Eu não vou ter picos de insulina, eu não vou ter hipoglicemia, eu não vou ter irritação, eu não vou ter ansiedade. E fazendo tudo isso, eu vou ficar uma pessoa paciente, uma pessoa mais calma, não vou querer ficar agindo por impulso. Bom, e o de ânimo precipitado exalta o quê? A loucura. O que é loucura? É uma pessoa desprovida de razão. Então, o que Deus pede para nós? Sejamos pacientes e tenhamos entendimento. E o precipitado age como louco. O precipitado não tem razão, não age com razão. E Sarai, ao se precipitar, pedindo para que Abraão tomasse Agar e concebesse um filho ali, ela foi precipitada e estava fora da razão. E Deus, ele é um Deus de razão. E quando Deus promete, ele cumpre. Então, o que
aconteceu? Agar teve o filho, Ismael. E aos 90 anos de idade, Sarai teve o filho dela, né? E o nome dele foi Isaac. E por que Isaac? Filho do riso. Porque Sarai riu, né? Ao saber da notícia ali dentro da cabana. Bom, e o que a gente aprende com essa história de Sarai? Com a síndrome de Sarai, né? Sobre agir com impulso, com precipitação. A gente aprende que nós, principalmente aquelas pessoas que têm um perfil mais executor, mais de ação, sabe? Parece um tubarão, chega pam, pam. Porque tem algumas frases, né? Pro executor é aquela pessoa que você fala assim, nossa, já chega chegando. Sabe? Aquela pessoa que chega chegando. Ou então o comunicador, o tagarela chegou. Fala mais do que pelos cotovelos, entendeu? Então, quando são pessoas assim, a gente precisa entregar o nosso temperamento, né? A nossa personalidade nas mãos de Deus. E pedir para que Ele nos ajude a moldar aqueles pontos que a gente precisa melhorar. E essa impulsividade, é importante a gente pedir para Deus ajudar a gente a controlar. E, claro, a gente trabalhar isso, né? Para a gente estar se controlando. Por quê? Porque às vezes a gente deixa passar as bênçãos assim, entre o vão dos dedos, sabe? Às vezes a gente se precipita e não deixa Deus agir. Então, se Sarai não tivesse com a síndrome dela da precipitação, o que poderia acontecer ali? Poderia acontecer que até os dias atuais não tivéssemos guerras entre os judeus e os árabes. Porque essa guerra que tem lá no Oriente Médio é por causa da guerra ali entre Ismael e Isaac. Tá? Então, o que acontece quando se precipita? O problema não é só com a gente, mas é com o que nos cerca e também pode se propagar de gerações em gerações, anos e anos. Gente, há quanto tempo atrás isso aconteceu? E até hoje nós temos as consequências da síndrome de Sarai. E quantos de nós, se tiver algum homem assistindo aqui, não tivemos a síndrome de Sarai. Então, que a gente possa entregar nas mãos de Deus, né? Todos os nossos anseios, nossos desejos e tudo aquilo que a gente deseja para nossa vida, primeiro que a gente possa entregar nas mãos de Deus, porque aquilo que for da vontade dele vai acontecer. Então, vamos fazer nossa parte, é claro, né? A gente precisa, sim, buscar algo melhor para nós, para nossa família, mas acima sempre pedindo para que Deus esteja à frente orientando. Como? Através da oração, gente, através da comunhão. Escolha um horário do dia que você esteja tranquila, né, para falar com Deus, para orar, porque Ele melhor do que ninguém para orientar a gente. E se precisar de ajuda de um profissional para você estruturar algo que você precise melhorar na sua vida, também nada impede. Os médicos, os terapeutas, os coaches estão todos aqui para ajudá-los, tá? Então, espero que tenham gostado. E eu quero deixar uma frase que eu achei interessante de um filósofo grego. O nome dele era Heródoto, tá? Ele viveu no século 5 a.C. E ele diz assim: a precipitação é a mãe do fracasso, tá? Então, assim, não vamos nos precipitar. Como que eu sei que não estou me precipitando? Você vai saber. E outra, escreve no papel, planeja. Se quiser marcar comigo uma conversa pra gente ter uma sessão aí de clareza para clarear as ideias, Karina, eu não sei o que eu faço mais, eu não tenho tempo para mais nada, ninguém me entende, ao mesmo tempo que eu tô com a casa cheia, parece que eu tô sozinha nessa. Ai, porque eu queria encontrar um sentido pra vida, eu não quero mais sempre essa mesma rotina, do jeito que tá não tá bom, eu não tô feliz. Vamos conversar. Às vezes, o fato de você conversar traz mais clareza e você entende melhor como que o coach pode estar te ajudando, porque ajudou muito eu, gente. Quem me conhece há um tempo atrás e conhece a Karina de agora, eu consigo muito bem fazer ali um antes e depois, tá? Então, Deus abençoe a todos, espero que tenham gostado da mensagem e cuidado com a síndrome de Sarai, viu? Não é remedinho que vai curar, não. É a palavra de Deus. Beijo. Fica com Deus.